Quase todo mundo conhece os primeiros versículos da Bíblia, certo? Mas, e se entre o primeiro e o segundo verso existisse um verdadeiro drama cósmico escondido? Bom, é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. A grande pergunta é essa aqui. Como pode a criação que começa com "no princípio, Deus criou os céus e a terra", tudo perfeito, de repente, no verso seguinte, estar sem forma e vazia, um verdadeiro caos? Essa contradição é o que uma interpretação bem interessante tenta explicar. E a resposta que a gente vai explorar é conhecida como a teoria do intervalo. Pensa nela como uma lente, sabe? Uma forma de ler esses versículos não como uma coisa que aconteceu logo depois da outra, mas como dois momentos separados por um evento gigantesco, um cataclisma. Então, vamos começar a investigar de onde vem essa ideia de um intervalo. A pista, segundo essa visão, está nas próprias palavras usadas para descrever como a Terra ficou. A chave do mistério está toda na frase "sem forma e vazia". A leitura mais comum diz que esse era o estado inicial de tudo, mas a teoria do intervalo diz que não, que a Terra não foi criada assim, ela se tornou assim. E isso muda tudo. No hebraico original, a expressão é tohu wabohu. E a sacada aqui é que, em vez de significar só matéria-prima, a expressão descreveria a desolação que sobra depois de um juízo divino. Ou seja, é uma consequência, não o ponto de partida. Ok, mas que tipo de evento causaria um julgamento tão grande? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, mas voltar muito no tempo, antes mesmo do nosso mundo material se organizado como a gente conhece. A gente precisa ir para o reino dos anjos. Essa passagem do livro de Jó é simplesmente fundamental para essa ideia. Ela descreve os anjos celebrando a fundação da Terra. Isso mostra, dentro dessa teologia, que eles já existiam antes do nosso mundo. A história deles, na verdade, começou bem antes da nossa. E isso nos leva a repensar a primeira palavra da Bíblia, princípio. E se, no princípio, não for sobre um momento no relógio, um ponto no tempo, mas sobre uma pessoa? Nessa linha de raciocínio, o termo hebraico Bereshit estaria ligado ao Logos, a palavra lá de João 1:1, ou seja, a própria pessoa de Cristo. Então, o princípio não é um quando, é um quem. E tudo, incluindo aquela harmonia perfeita dos anjos, foi criado por ele e para ele. Certo. Se tudo começou nessa harmonia perfeita, centrada em Cristo, o que foi que deu tão errado? A resposta, segundo essa teoria, está na psicologia, na mente de um ser muito específico. O foco se volta para Lúcifer, o querubim. O orgulho dele, que é descrito lá em Ezequiel, nasceu de uma coisa. Ele parou de olhar para o seu Criador e começou a olhar para si mesmo, a se admirar. E o que teria sido o gatilho final para a rebelião? A inveja do plano de Deus para a humanidade, seres feitos do pó que teriam um destino glorioso. Então, olha só, o primeiro pecado não foi simplesmente um ato de desobediência, como quebrar uma redra. Foi algo muito mais fundo, foi a quebra de um relacionamento, uma fratura que abalou a estrutura do cosmos. A palavra grega para essa conexão perfeita é koinonia, que significa comunhão, uma parceria divina. A rebelião de Lúcifer foi, no fundo, o rompimento dessa koinonia. Foi trocar a comunhão com Deus pela exaltação de si mesmo. E é aqui que a gente chega no coração de todo esse drama cósmico. Um contraste absurdo entre dois movimentos opostos. De um lado, uma criatura tentando subir, e do outro, o Criador escolhendo descer. E o oposto exato do orgulho de Lúcifer tem nome, outra palavra grega, kenose. Ela descreve o ato de Cristo de se esvaziar, de abrir mão de toda a sua glória para se tornar humano, como está lá em Filipenses. E o contraste é gritante. Pensa só, de um lado, a ambição focada em si mesmo, de uma criatura que queria subir. Do outro, o propósito focado no Criador, que escolheu descer. Um teve inveja da humanidade, o outro veio para ser o campeão da humanidade. Um quebrou a koinonia, o outro veio justamente para restaurar essa comunhão. Ok, então essa comunhão foi quebrada. Como é que se conserta isso? A resposta, dentro dessa teologia, está no evento mais central da história humana, a cruz. A vitória de Cristo na cruz é vista não só como um ato de perdão, mas como um veredito legal, em escala cósmica. É a anulação oficial da autoridade que Satanás tomou para si quando começou a rebelião que resultou no Tohu Wabohu. E aqui vem a grande ironia cósmica, a virada de roteiro.
Os seres humanos, aqueles feitos do pó, que foram alvo da inveja de Lúcifer, acabam sendo elevados em Cristo a uma posição de autoridade. Aquela passagem de 1 Coríntios que diz que os salvos um dia julgarão os anjos é vista como checkmate no plano de Deus, revertendo totalmente a lógica da rebelião. E isso nos leva à grande conclusão dessa saga. O clímax não é só a salvação da humanidade, mas a restauração completa de toda a ordem do universo. Vamos só recapitular a história toda. Começa com os anjos criados em coinonia, em perfeita comunhão. Aí vem a queda, por orgulho, que causa o julgamento e o tohu wabohu, esse é o intervalo. Depois, a cruz quebra legalmente o poder da rebelião. E a história termina com o fim do mar, que na Bíblia é um símbolo do caos, e a coinonia finalmente restaurada por completo. Então, se tem uma coisa para guardar de toda essa análise, é o seguinte: sob essa ótica, a história humana não é um plano B. Ela, na verdade, o palco principal onde um relacionamento cósmico que se quebrou antes do tempo está sendo divinamente consertado. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se essa narrativa estiver certa e a existência humana for a peça central na resolução de um conflito que começou antes do mundo, qual é, então, a verdadeira dimensão e o significado do nosso propósito aqui? Fica aí a reflexão.